Precificação nas apostas esportivas. Eu sei que esse é um tema que gera muita dúvida, muita repercussão e até muito debate. Afinal de contas, precificar é realmente tão difícil assim? É algo que você tem que perder a cabeça? É algo extremamente complexo? Não, a resposta é não. E nesse vídeo eu vou te mostrar os segredos de precificar um jogo de futebol, como encontrar suas odds justas e como você pode ter, nessa metodologia, a única forma de ganhar dinheiro nas apostas esportivas, que é através das famosas apostas de valor. Não faz ideia do que eu estou falando, ou até já sabe, mas acha complexa a ideia de precificação, fica comigo que nesse vídeo eu não vou apenas te explicar teoricamente como precificar um jogo de futebol, mas sim mostrar sete formas de você fazer isso na prática. Fala pessoal, eu sou o Stefano, apostador desde 2016 e membro do time do Clubão desde 2018, e hoje eu tô aqui para desmistificar essa história de precificação. Ah, a precificação é muito técnica, muito difícil, e vocês vão ver que não. Existem diversas formas de precificar um jogo, lógico, algumas mais simplistas e também com maior chance de erro, outras mais avançadas e complexas e também mais eficientes, mas você não precisa saber tudo sobre todas para poder extrair valor, tá? Antes da gente começar a falar na prática de como você pode precificar um jogo de futebol, o que é a famosa precificação? Nada mais é do que encontrar, né, o preço justo de um evento. Todo jogo, sem exceção, ele tem nas suas odds, que são os números que a gente vê ali nas casas de apostas, uma probabilidade embutida. Então, por exemplo, quando você vai lá no mercado, está pagando 2 para o favorito, ele representa 50% de chance de vitória. Como eu sei disso? É só você dividir o número 1,0 pela probabilidade, pela cotação existente, você vai chegar na probabilidade ou fazer o caminho inverso, né? Usar a probabilidade para chegar na cotação. Então, é muito simples, você pode fazer isso com qualquer tipo de odd. E aí entra a história de por que é tão importante precificar, né? Quando a gente está apostando basicamente por achismo, por viés, você está, na verdade, brincando, né? Você está jogando ali, eu acho que o time vai vencer, eu acho que aquele time vai vencer. Mas apostar é um exercício matemático, gostem as pessoas ou não. Então, o segredo para você ganhar dinheiro com apostas é fazer as famosas apostas de valor, que significa nada mais, nada menos do que a gente fazer apostas que pagam mais do que as cotações sugerem. Aqui embaixo vai ter link para os nossos cursos gratuitos, para os nossos artigos, para você entender melhor isso aí. Mas basicamente, se uma odd está pagando 2 para um favorito vencer a partida, vamos dar um nome para esse favorito. Vamos supor que é o Real Madrid jogando em casa contra o Barcelona, odd 2. Você não deve apostar nesse Real Madrid se você acha que vai vencer o jogo. Você deve apostar no Real Madrid se você acredita, por meio da sua análise, que o odd justa dessa partida fosse, por exemplo, 1,80. Então você está pagando 2, está pagando 20% a mais do que deveria neste caso. Então, vale fazer essa aposta. E o contrário também é verdadeiro. Se você acha que é um jogo um pouquinho mais equilibrado, talvez o Real Madrid com 2,20, o Barcelona com 3, enfim, de cotação, já não vale a pena fazer essa aposta, independente do resultado final. Então, basicamente, o segredo de um apostador lucrativo consiste em encontrar as famosas apostas de valor, as apostas de valor esperado positivo, as apostas de V+, nome que você já deve ter escutado por aí, que são as apostas que pagam mais do que deveriam em um determinado evento, tá? Como encontrar essas apostas? Você precisa sim encontrar o seu preço para aquele jogo. Então, é exatamente o processo de precificação. Ou seja, a gente vai pegar um evento em determinadas condições, com determinadas características, vai transformar isso em cotações, as nossas cotações justas, e poder comparar então com as casas de apostas para entender se vale ou não a pena fazer aquela determinada aposta naquele cenário. Beleza? Então, tecnicamente, é disso que a gente está falando no vídeo de hoje. Como a gente pode encontrar o nosso preço, a nossa cotação com um determinado jogo e, com base nisso, analisar se vale ou não a pena arriscar o nosso suado dinheirinho em uma determinada partida. Beleza? Então, disso explicado, vale dizer também o seguinte, se vocês usam muitas redes sociais, tem muita gente que brinca, né? Isso aí não precisa de fazer nada de precificação para ganhar dinheiro, etc e tal. O que acontece com essas pessoas, normalmente, é que elas já acostumaram com um determinado mercado, a ponto de só de ter a experiência de tantos anos apostando, elas conseguem bater o olho numa cotação e falar, isso aqui tá errado. Né? Mas no fundo, elas também estão precificando, porque se elas tivessem aquela mesma aposta pagando, sei lá, 1,20, elas provavelmente não fariam. Ou seja, já é um exercício de precificação. E o que a gente vai ver a partir de agora é que realmente você não precisa se assustar com esse tema. Precificação não precisa ser um assunto técnico demais ou que te dá medo, né? Ou que vai ser muito complexo de executar. Muito pelo contrário, ela pode ser extremamente simples. E é por isso que a partir de agora
eu vou te apresentar 7 modelos para que você possa chegar na sua precificação. A gente vai começar com modelos extremamente simples, extremamente básicos, que você vai precificar um jogo em 30 segundos. Não é uma precificação eficiente, mas já é uma precificação, já é melhor que nada. E a gente vai avançando até o final do vídeo. Então, se você já sabe um pouco desses conceitos de precificação, esse vídeo não é para mim, fica comigo que até o final a gente vai te mostrar modelos mais avançados de subjetividade, de uso de dados. Então, vai ser bem legal aí para vocês poderem utilizar isso na prática, inclusive com direito a download da planilha de precificação do Jonas, que ele produziu aqui em outros artigos, em outros vídeos para a gente. Beleza? Então, para a gente começar, e eu vou falar em cada modelo, eu vou apresentar para vocês como ele funciona, e vou falar sempre as vantagens e desvantagens disso. Mas para isso eu vou precisar da nossa planilhinha, então eu vou pôr aqui na tela para vocês a planilha de Excel que eu fiz para a gente poder conversar. Beleza? Vamos começar então, estou aqui pequenininho, mas qualquer coisa vocês deixem nos comentários que a gente pode depois explicar também se ficar alguma confusão, ok? O primeiro método que existe para a gente poder precificar um jogo de futebol é o famoso método dos 100 jogos. Ele é extremamente simples, extremamente fácil de utilizar, que nada mais é do que você ver em 100 partidas um cenário contra um time, de um time A contra um time B. Se esse jogo se repetir 100 vezes, quantas vezes eu acho que o time A vence? Quantas vezes eu acho que o time B vence? E quantas vezes sobrarem vão ser também o empate. Então vamos supor aqui uma partida entre... Vou até zerar aqui. Vamos pôr uma partida entre Flamengo e Corinthians, né? Eu estou gravando esse vídeo em 2023, então o Flamengo vive uma ótima fase, o Corinthians nem tanto. Vamos supor que eu acredito que o Flamengo venceria 65 dessas partidas. Então, eu coloco aqui. O Corinthians dificilmente venceria muitos jogos, principalmente no Rio de Janeiro. Então, vou pôr aqui, sei lá, vou pôr que o Corinthians venceria 10 partidas. Em outras 25 vezes, ele conseguiria empatar esse jogo, tá? Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é um exercício de achismo, né? Eu também realmente não estou fazendo aqui uma análise muito aprofundada, estou pensando aqui no que pode acontecer e estou projetando. Vejam que essa divisão de 100 partidas, cada partida representaria 1% da sua precificação. Então, automaticamente, você também já tem as probabilidades para esse jogo. Você acredita que a chance de vitória do Flamengo é de 65% e a vitória de chance do Corinthians seria de 10%. Se a gente conseguir converter isso em odd, a gente já tem o nosso preço justo, e é exatamente o que dá para fazer nas apostas esportivas. Então, se eu tenho 65% de chance, e aí lembrando a fórmula para vocês, é só dividir 1 pela cotação, pela probabilidade percentual que vocês alcançaram, vocês teriam, então, uma odd justa para o Flamengo de 1,54 e uma odd justa para o Corinthians de 10. Tá? O que é o nosso papel agora? Abre uma casa de apostas, dá uma olhada nesse jogo. Esse jogo não está acontecendo nesse final de semana, então não tem como fazer uma comparação prática. E ver se vale a pena ou não fazer a sua aposta. Tá? Vamos supor, então, que o Flamengo esteja pagando 1,60. Nesse modelo, se você olhar simplesmente pela odd justa, é uma aposta de valor, é uma aposta que vale a pena. Se estiver pagando 1,50, já não vale. O que a gente recomenda em qualquer modelo de precificação é embutir também uma margem de segurança. Que é isso? É colocar um acréscimo percentual em relação à sua odd justa para reduzir os famosos erros de análise, né? Porque assim, vamos voltar aqui para a planilha. Vamos supor que eu dei uma forçadinha no Flamengo. Eu acho que, na verdade, ele ganha 10 a mais e a gente teria aqui, então, 20 empates, certo? Muito bem, temos aqui totalmente uma soma de 100%. Se a gente voltar aqui, só nesse ajustezinho que eu fiz, olha como a odd já cai bastante para 1,43, tá? Então já muda bastante o nosso cenário do jogo e já passa a dar valor em uma odd. Então, como eu não tenho a exatidão se o que eu estou fazendo é certo ou errado, o que a gente pode fazer é pôr a famosa margem de segurança. Então, os apostadores costumam trabalhar com 10%. O que ele vai fazer? Ele vai, sobre o que eu acho justo, colocar ali 10% a mais. Então, se a minha odd justa do Flamengo é 1,43, eu só aposto a partir de 1,57, tá? Então, vou até voltar aqui o exemplo anterior que eu fiz para vocês. Antigamente, né, o primeiro exemplo que eu dei, a odd justa do Flamengo seria 1,54. E eu comentei, se tiver 1,60, pode ser que vale a pena entrar. Beleza. Mas e se eu tiver errado na minha análise? Se eu pôr 2, 3, 4 jogos para um lado a mais e tal? Então, vamos pôr os 10% de segurança. O que isso me dá? Uma odd de 1,69. Então, abrir a casa de aposta, o Flamengo está pagando 1,70, é uma aposta de valor. É uma aposta que vale a pena eu fazer, porque já está superando até a minha margem de segurança. Então, vale muito a pena.
E se tiver 1,68? Aí vai do seu caso. Assim, como está muito perto do limite, talvez você possa fazer essa aposta, talvez com meia unidade, né? Não usar a unidade padrão. Mas o ideal é que vocês tenham essa margem de segurança, aí vocês podem brincar. Pode ser menos, pode ser 5%, que aí já vai cair uma odd mínima para 1,62. Vocês podem pôr mais, vocês podem colocar uma odd mínima de 1,77. Então, vejam só, isso é um modelo de precificação muito, mas muito simples. Vocês nem precisam ser um expert de Excel. Vocês estão vendo aí que são basicamente preencher 3 números e olhar o resultado aí da sua cotação, tá? Então, qual que é a vantagem? Ele é muito fácil. Qualquer apostador, mesmo iniciante, pode utilizar. Isso vale até para se você não tem nem conhecimento de apostas, né? Qualquer pessoa que gosta de futebol tem seus palpites. Eu acho que esse time aqui vai ganhar 70% das vezes. Beleza, já tem uma precificação. É uma precificação boa? Não. É uma precificação que tem muita margem de erro, tem vieses ali analíticos, enfim, você não está ali tão tecnicamente analisando a partida. Mas já é melhor que nada. Já é uma precificação para você poder comparar e parar de apostar só porque você acha que o Flamengo vai vencer. Voltando aqui para o nosso exemplo. O Flamengo tinha uma chance, na nossa opinião, de 65% de vitória. Não importa se eu acho ou não que o Flamengo vai vencer o jogo. Eu só posso apostar se eu tiver uma odd mínima de 1,77. Tá? Opa, vou voltar para os 10% que é padrão. Uma odd mínima de 1,69. Menos do que isso, para mim, não vale a pena fazer esse risco, porque a gente sabe que existe probabilidades de tudo acontecer, existe aleatoriedade no futebol, e é para isso que serve esse tipo de exercício, para você se proteger disso e fazer a aposta sempre com uma margem de segurança legal, que no longo prazo vão te trazer dinheiro, tá? Então, vantagem, como eu comentei com vocês, simplicidade. Desvantagem é a questão de vieses e de chance de erro. Então, como é um modelo muito simples, você não tem algo assim tão apurado para fazer, tá? Outro modelo muito parecido com esse, mas que serve para a gente começar a fazer uma precificação, mas aí já é um segundo nível. Por que eu coloquei isso como como segundo modelo, considerando aí que a gente vai avançando na complexidade desses modelos, e não esse como número 1? Porque é literalmente um chute. Você vai olhar ali as partidas e vai dar o seu chute do que você espera encontrar nas casas de apostas antes delas abrir, antes de você ver as odds, para você não ter nenhum tipo de viés, tá? Eu acho ele um pouquinho mais avançado e refinado, porque ele só funciona única e exclusivamente se você já tem alguma experiência com apostas esportivas, tá? Se você está começando hoje, provavelmente vai ser muito difícil para você chutar um preço. Pagando 1,60, 1,70, 1,80, é muito genérico. Com um pouquinho mais de experiência, você já começa a pegar ali as manhas de, esse time aqui é muito favorito em relação ao outro, nem tanto. Então, você começa a poder brincar aí com o que você espera encontrar. Então, você precifica, pode pegar um pedaço de papel, abre ali o Globo Esporte, os jogos da rodada e vai anotando. Vou pegar até o exemplo dessa rodada aqui que eu trouxe para vocês. Temos 5 jogos aqui do Brasileirão. América e Atlético Paranaense. Cara, o Atlético é melhor que o América, mas o América tem mando de campo. Então, eu acho aqui que não teria nenhum favorito. O que eu quero dizer com essa anotação? Eu estou esperando aí uma odd, sei lá, 2,50 para cada lado, 2,50, 2,70, 2,70, 2,50. É algo por aí que eu estou esperando. Então, não há favorito. E eu gosto também, aí por isso que eu incluo a questão de ser um pouquinho mais experiente nas apostas, que é o uso de linhas de handicap para precificar a partida nesse modelo de palpite, né, do que você espera encontrar. É mais fácil você projetar. Então, nesse caso aqui, um jogo sem favorito seria uma linha de handicap 0. Se você não conhece de handicap asiático, está achando esse assunto muito complicado, vamos deixar aqui em cima, na verdade, lá do outro lado, né? Do outro lado lá. Do vídeo, um card que a gente explica todas as linhas de handicap asiático, como funcionam. Também tem artigos lá no site do clube, só digitar aí no Google handicap asiático Clube da Aposta, que você vai encontrar. E também vamos deixar aqui na descrição para você, que basicamente vai te explicar cada linha como funciona, qual a dinâmica, o que isso representa e tudo mais. Mas aqui, só para a gente facilitar o vídeo, eu também estou trazendo essa precificação de linhas, tá? Que é até mais comum nesse modelo. Segunda partida, um jogo entre Internacional e Vasco. No momento que eu estou gravando esse vídeo, os dois times em uma fase, mas aqui o Inter ser melhor, então, vamos supor que você acredite, então, que o favorito tem que estar, no caso Internacional, pagando 1,70. Isso representaria uma linha de handicap asiático de menos 0,75. Aliás, uma outra dica, né, só dando um parênteses aqui na nossa análise, isso significa que todas as linhas de handicap, elas são derivações, né, da linha principal de match odds, do 1x2. Então, você vai começar pegando a manha, assim, 1,50 é uma linha de menos 1 para o favorito, 1,70 é uma linha de menos 0,75, mod 2, uma linha de menos meio, mod 2,20, uma linha de menos 0,25. Então, você vai pegando essas manhas e vai facilitando também essas projeções que eu comentei, tá? Então, Palmeiras e São Paulo, jogo também provavelmente sem favorito, talvez o Palmeiras possa ser levemente favorito, então essa linha de handicap aqui
tem um mod um pouquinho menor para o Palmeiras e maior para o São Paulo, enfim. Flamengo e Grêmio aqui 1,60. Uma dica que eu dou para quem for usar esse método, que eu uso bastante. Tem jogos que a gente olha, para quem é o que o pessoal chama de handicapper, né, que é o especialista no mercado asiático, e fica dentro das linhas, assim, pô, esse jogo aqui, que é o caso do Flamengo e Grêmio, pode ser um -1, mas o -0,75 tá bom. Então, entre o 1,50, que seria a linha -1, e o 1,70, que seria a linha do -0,75, a gente pode esperar 1,60. 1,60 tá de bom tamanho, tá ali entre uma linha e outra. Então, já é um assunto um pouquinho mais técnico e refinado. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é só esse exercício aqui, de projetar qual que seriam tanto as odds do favorito como também as linhas, e aí que a gente vai fazer. Depois de fazer esse exercício, a gente vai, para hoje, comparar aqui com as casas de apostas. Tá? Então, eu vou até tirar um pouquinho do zoom da minha tela, só para a gente poder fazer esse exercício. América e Atlético Paranaense, por exemplo, a gente teria exatamente o que a gente projetou. Uma linha ali de 2,40, 2,50 para 2,70, uma linha sem favoritos. Está dentro do padrão. Não vou fazer essa aposta. Segundo tipo de mercado que a gente analisou, Inter e Vasco. Aqui a gente teria uma aposta interessante a fazer, que seria, na nossa expectativa, essa aposta do Inter deveria estar pagando 1,70 e ela está pagando 1,85. Logo, podemos fazer essa aposta. Em São Paulo e Palmeiras, a gente também teria uma aposta interessante, porque a gente imaginou ali uma linha sem favoritos, né? Talvez o inverso aqui do que a gente teve em América Atlético Paranaense, 2,70 para o São Paulo, 2,40, 2,50 para o Palmeiras. Então a gente tem um pouquinho de valor numa aposta, por exemplo, num handicap positivo do São Paulo, mais 0,25. Também tem uma diferença aqui entre o que a gente projetou e o que a casa está nos oferecendo. No restante, Flamengo aqui e Grêmio, a gente tem até o cenário inverso, ó, o Flamengo está pagando 1,44, então talvez a gente tenha valor no handicap positivo do Grêmio, no mais 1,25, caso ele suba mais um pouquinho. E também para Goiás e Fluminense, aqui a gente está muito perto do justo, né? Teria ali um menos 0,25 a favor do Fluminense, que está pagando ali um pouquinho mais do que a gente esperava, mas como é uma diferença muito baixa, como eu falei da margem de segurança, a gente pode, entre aspas, ignorar essa aposta e deixar passar, tá? Então, como vocês viram, é uma outra metodologia muito simples, mas que ela é mais aplicável aos apostadores um pouquinho mais experientes, na medida em que eles precisam ter essa referência do que esperar de uma partida para poder, então, fazer ali os seus chutes, que não são chutes tão chutômetros assim, né? Eles são palpites, a expectativa que a gente tem para uma partida, o que é muito comum em apostadores experientes, porque como toda semana você está ali precificando o jogo e vendo análise, chega um momento que só de bater o olho num jogo, você já sabe mais ou menos o que esperar daquela partida. Um leve favoritismo maior, jogo sem favoritos, e aí você consegue ir projetando essas linhas e pelo menos fazer um filtro inicial. Assim como o primeiro modelo que eu apresentei para vocês, também existe aqui um viés muito grande, né? Um chute. Você não está se embasando tanto em dados para fazer, ou estatísticas para fazer essa análise, o que significa, entre outras palavras, que é necessário tomar bastante cuidado aí nessa hora do chute e da análise com a casa de aposta, se você não está um pouco enviesado a favor de algum time, ignorando alguma má fase de outra equipe. Mas, assim como eu falei no primeiro caso, já é um filtro, já é um modelo de precificação que a gente pode utilizar. Beleza? Vamos então para o nosso terceiro modo de precificação de uma partida de futebol, que é o que eu chamo de análise relativa, tá? Vou voltar aqui o nosso zoom um pouquinho maior para vocês. O que é esse método de análise relativa? Ele, na verdade, vai pegar ali partidas similares, não necessariamente iguais, mas similares, entre equipes, a mesma equipe enfrentando equipes de nível similar dentro de um contexto de curto prazo, tá? Eu sei que isso ficou um pouco técnico, mas basicamente evitem fazer esse tipo de análise, esse tipo de precificação com base num jogo que aconteceu, por exemplo, na primeira rodada do campeonato e agora você tem uma situação parecida na 16ª. Faz muita diferença, pode te entender muita coisa, mas quando esses jogos acontecem próximos, ela serve, tá? O que é isso? Você pegar uma equipe contra adversários de nível parecido e ver se o mercado está conversando, né? Se ele faz sentido entre si. Então, primeiro eu trouxe um exemplo aqui do Fulham. Vamos atentar aqui a essas duas primeiras partidas aqui. Vejam, e eu vou dar um contexto aqui para vocês, porque eu não sei o dia que você está assistindo esse vídeo, eu não sei se você acompanha a Premier League, mas esse é um jogo da temporada 2022-2023, em que o Newcastle fez uma excelente temporada, inclusive conseguiu voltar a disputar uma Champions League depois de muitos anos, tá? Enquanto o Chelsea foi uma grande decepção, foi um time de meio de tabela, apesar de todo o investimento, por algum momento do campeonato ficou até mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para Champions, foi um vexame total.
E o Fulham, por sua vez, fez uma grata surpresa, fez uma boa campanha, uma boa temporada e se salvou com sobras aí, fez uma temporada de meio de tabela que para um time que almejava não cair, tá excelente, né? Foi um time que fez uma boa campanha. Vejam que esses jogos que eu marquei aqui, eles aconteceram no intervalo de 10 ou 15 dias, foram bem próximos um do outro. Como é que a gente pode ter times de nível similar, como o Newcastle e o Chelsea são, tecnicamente falando, mas em formas absolutamente distintas, ou seja, o Newcastle muito bem e o Chelsea muito mal, eles estão pagando quase que a mesma coisa para o favorito contra o Fulham, contra esse mesmo adversário. Né? Qual que é a pergunta que você tem que se fazer aqui? Faz sentido? Se o Chelsea tivesse uma boa temporada, eu acredito que faria. São times similares tecnicamente, em bons momentos, acho que é justo que eles tenham odds iguais. Com o Chelsea tão mal como foi nessa temporada, será que essa odd não está muito baixa? Será que então a gente não teria valor num handicap positivo do Fulham, protegendo ali uma derrota por um gol, por exemplo, ainda já saindo em lucro? Então, esse é um exercício que a gente pode fazer para, com base no que as próprias casas de apostas oferecem, ter um comparativo de precificação e encontrar ali algum valor, algum erro de preço. Isso também pode acontecer nas linhas de handicap, como eu falei para vocês, que é o exemplo de baixo. Peguei 2 exemplos de jogos do Palmeiras, também para te dar um contexto. Jogos que aconteceram em 2023, no intervalo de apenas 3 dias. O Palmeiras enfrentou o Curitiba no domingo e o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira da mesma semana. E vejam que, para o jogo contra o Curitiba, os 2 jogos com time titular, o Palmeiras tinha uma linha de handicap de menos 1,5. Tá? Já contra o Barcelona, uma linha de handicap de menos 2. O que significa isso? Se o Palmeiras vencesse por 2 gols de diferença contra o Barcelona de Guayaquil, a sua aposta ainda era devolvida. Então, o mercado esperava uma vitória por 2 gols do Palmeiras contra o Curitiba, o que aconteceu, como vocês podem ver na tela, e esperava uma vitória de 2, 3 ou 4 gols contra o Barcelona de diferença, o que não aconteceu, né? Foi exatamente 2 gols. Então, essa aposta não seria devolvida. O que eu quero saber, o que eu quero fazer aqui de análise? Vocês acreditam que o Barcelona de Guayaquil é tão pior ao lanterna do Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Pode ser que a resposta seja sim. A resposta pode ser sim, de qualquer forma, o que traria um cenário justo, ok? Beleza, ele é muito pior que o Curitiba, a gente espera realmente um massacre contra o Barcelona e um jogo mais equilibrado contra o Curitiba, então faz sentido que o mercado dê ainda mais favoritismo para o Palmeiras nesse jogo. Ou pode ser que, até a minha opinião, que não. O Barcelona de Guayaquil no Campeonato Equatoriano é um time, no mínimo, do mesmo nível do Curitiba, ou até talvez seja um pouquinho superior, dependendo do contexto. Então, pode ser que as casas estejam exagerando nesse favoritismo do Palmeiras. Será que não vale a pena pegar um handicap positivo? Ou o contrário, né? O justo era realmente esse -2. Esse -2 faz total sentido. O Palmeiras é muito superior a essas 2 equipes e deveria até golear as 2 partidas. Aí você fala assim, poxa, então talvez eu tenha valor nesse -1,5 do Palmeiras contra o Curitiba. Então, essa é a proposta da análise relativa. É pegar jogos em condições similares, envolvendo uma equipe sempre fixa, né? Para que ela possa ser usada como referência, e você poder encontrar ali os erros de preço ou não das casas de apostas. Aqui, mais uma vez, vamos trazer para você uma dica simples, que é use isso com muito cuidado apenas em jogos próximos entre si, o que traz naturalmente uma limitação desse método, né? Ele exige que você tenha equipes jogando contra equipes de nível similar, em intervalos de tempo muito curtos. Então, ela é simples, então ela também facilita para você que não quer precificar, não quer ter planilha, não quer ter essa preocupação, já ajuda a dar um norte, assim, do que, será que isso aqui não está errado? Será que isso aqui não está puxando muito para um lado, puxando muito para o outro? De acordo com essa comparação entre elas. Beleza? Vamos, então, ao nosso quarto modelo. Vou voltar aqui à minha planilha e a gente vai para o famoso método comparativo. Aliás, deixa eu explicar para vocês. O que é o famoso método comparativo? Nada mais é do que assumir que a Pinnacle tem as melhores odds do mercado e a melhor precificação. Ela é uma casa voltada para apostadores profissionais, ela não limita. Inclusive, caso você não conheça a Pinnacle, aqui embaixo na descrição vai ter link para você criar sua conta, então acessem lá. É uma casa que realmente é utilizada por apostadores profissionais, justamente porque você não vai ter problemas de limitação, enfim, essas outras questões. Por outro lado, justamente por concentrar os melhores apostadores do mundo, ela tem o que a gente chama de maior eficiência nas suas linhas de fechamento. Então, assim, o que isso significa de forma prática? As odds da Pinnacle, ali no momento que o jogo vai começar, elas são muito próximas do que a gente pode considerar como a odd ideal ou odd correta para aquele evento esportivo, tá? E isso pode ser utilizado pelos apostadores para comparar as odds da Pinnacle, utilizando, assim, a Pinnacle como referência, né, como sua
vamos dizer assim, a sua linha justa da partida. Então, ao invés de você precificar, você pega emprestado, vamos chamar assim, as odds que a Pinnacle projetou para aquela partida e compara com as demais casas de apostas, que muitas vezes têm diferenças do preço entre si. Então, Bet365, Sporting Bet, Betano, enfim, a casa que você achar mais adequada. Então, como que funciona isso na prática? É exatamente o que eu falei para vocês agora. Mais um zoomzinho. Eu sei que os prints não estão muito bons, mas eu vou mostrar para vocês que... Peguei aqui, por exemplo, um jogo da Liga do Catar, né? Que a gente tinha aqui um preço de 2,43 para o time da casa, 2,67, jogo sem muito favoritismo definido, e linhas de handicap na casa do zero, que é o empate anula aposta, caso você não seja muito adepto do handicap. E o que a gente tinha aqui na Bet365 para essa mesma partida? A gente tinha a mesma linha, só que com odds um pouquinho diferentes, né? Então, o time da casa estava pagando 1,84 na Pinnacle e 1,95 na Bet365. Pode ser que essa diferença de 10 ticks, 11%, né, de rentabilidade a mais, já justificasse uma aposta ou não, tá? Outros exemplos para a gente ver aqui. Aqui a gente tem um jogo da Série C muito parecido, né, entre Altos e Figueirense, que a gente tem uma linha de handicap 0 com 1,80 de um lado do Figueirense, 2 para o Picos, pro Altos, desculpa, lá do Piauí. Quando vocês vão para a Bet365, essas odds estão invertidas. Então, também é uma linha de handicap 0, mas a gente tem, na verdade, um leve favoritismo puxando para o time da casa, o Altos. Nesse caso, como há uma inversão, a gente pode ter valor em um dos lados, né? Provavelmente aqui, essa odd do Figueirense tinha valor, já que ela estava pagando bem menos lá na Pinnacle, considerando que a Pinnacle é a nossa referência de precificação. E tem também um exemplo agora mais prático, que é do Operário contra o Pouso Alegre. Aqui a gente tinha um favoritismo maior e exagerado até na Bet365. Vejam, tá pequeno, eu sei, mas vejam que aqui embaixo o Operário pagava 1,61 na Bet365 e 1,80 na Pinnacle. Considerando, novamente, que a metodologia comparativa assume que as odds da Pinnacle são as melhores ou as mais corretas, a gente tem um desvio aqui, né? Esse favoritismo do Operário está muito maior do que deveria. Logo, vou até puxar aqui um pouquinho, esse mais 0,75 aqui, deixa eu reduzir um pouquinho só para caber na tela. Esse mais 0,75 do Pouso Alegre pagando 1,95 teria valor. Aqui, lembrando para você que não é especializado em handicap asiático, essa aposta, num caso de uma derrota por um gol, ela é meia devolvida, então você só perde metade do seu investimento. Já no dupla chance, que é o que a Pinnacle oferecia aqui a 2,04, você teria a sua aposta totalmente perdida. Então, você tem uma vantagem de uma linha em relação à Pinnacle nessa metodologia. Então, de novo, é uma metodologia muito simples, muito básica, mas que permite que você, sem muito esforço, consiga encontrar desvios de preço ali. Então, você tem a Pinnacle como uma referência, que é uma casa excelente em precificação de futebol, e depois pode comparar com as casas que a gente chama de soft books, né? Que são as casas de apostas europeias, recreativas, enfim, o nome que você quiser dar. E quando houver alguma distorção, alguma diferença muito significativa, você pode ir lá e fazer a sua aposta com base nisso. Vantagens, novamente, muito simples. Você não precisa nem perder tempo precificando. Você só abre a Pinnacle e vê quais seriam os preços. Desvantagem, primeiro, como ainda tem uma certa... Quando há uma distância para o jogo, ou seja, um dia antes, um dia ou pouco, você pode ainda ter movimentos de preço na Pinnacle. Então, você tem que fazer isso muito próximo da hora do jogo, porque essa odd pode se ajustar. E, às vezes, você está olhando ela como referência e ela não é, de fato, ainda a referência correta. E outro ponto problemático é que, principalmente, isso vai acontecer em jogos de menor liquidez, que são jogos de ligas menores, né, campeonatos mais afastados. E aí a gente pode ter uma menor eficiência no modelo da Pinnacle do que acontece, por exemplo, numa Premier League, numa La Liga, que são ligas que todo mundo acompanha. Então, é um modelo, sim, que você pode usar para precificar, mas é um modelo também que tem riscos e é suscetível a falhas, principalmente muito com alguma antecedência antes da partida acontecer. Muito bem, pessoal, esses 4 primeiros modelos de precificação que eu passei para vocês são modelos muito básicos, bem simplificados, orientados aí para quem quer começar. Assim, o método de 100 jogos é muito bom para quem nunca precificou na vida. Já é um modo de você achar um preço justo ali e encontrar. O método comparativo também é uma forma muito simples de você usar a Pinnacle como referência contra seus jogos e tal. Mas eu sei que isso tem uma chance maior de erro. Por quê? São métodos muito simples, muito simplificados. Então, pode acontecer de você ter alguns vieses ali nesse preço e acabar não se encontrando. Então, vou agora apresentar para vocês outros métodos um pouquinho mais avançados. Eles vão exigir, sim, que você tenha mais trabalho, mais esforço em entender e aplicar, mas
eles são mais voltados ali para algum tipo de dado, algum tipo de informação qualitativa. Então, isso é importante que vocês possam ter como ferramentas depois de escolher. Ah, eu estou muito no começo, eu só quero apostar para me divertir. O método sem jogos pode servir, você só quer ali encontrar um preço e ver se faz sentido ou não fazer aquela aposta. Você quer ser um profissional, aí você precisa se aprofundar um pouquinho mais. E aí a gente vai ver agora algumas ferramentas um pouquinho mais avançadas. A primeira delas, que eu chamo de método de fator de gols, eu vou pôr na tela para vocês. Ela trabalha basicamente utilizando a média de gols de um determinado campeonato e cruzando com a média de gols do mandante quando joga em casa e do visitante quando joga fora de casa, tá? Não vou me aprofundar aqui, né? Tem artigo da Pinnacle que explica muito bem essa metodologia. A gente pode deixar aqui na descrição para vocês também. E tem vídeos, né, nos nossos cursos gratuitos lá, curso de Excel, que a gente tem na área de membros. Inclusive, fica a dica, hein? Cursos gratuitos lá na LearningBet para vocês. Link na descrição também. Vocês estão vendo aqui? Hoje está recheado de conteúdo para vocês estudarem, se aprofundarem. Então, quem quer ganhar dinheiro com apostas hoje, tem aí um arsenal de ferramentas para poder utilizar. Bom, aqui uma dica, vocês aqui dentro dessa parte de números, vocês podem trabalhar também com o XG, que é a expectativa de gols de uma equipe e que talvez traduza o desempenho das equipes melhor do que a média de gols. Tem equipes que criam muito, mas jogam bem e às vezes não convertem essas chances, mas isso não vai estar no número de gols marcados, vai estar no XG. Não faz ideia do que é XG? Vou deixar aqui um cardzinho também, passando aqui em cima no vídeo, com um Clubão Responde, que eu gravei com o Vini Bretz falando sobre XG, mostrando ferramentas, como você utilizar isso na prática para poder apostar melhor e com mais qualidade. Aqui, basicamente, o que a gente precisa fazer é preencher esses números aqui. Então, vamos supor que... Vamos pôr aqui um exemplo prático na hora para a gente ver. Bom, vamos supor que a média de um campeonato de gols marcados pelo time mandante seja de 1,72 e o número de gols marcados pelo time visitante seja de 1,25. É um campeonato aí que tem essa média considerando todas as equipes, tá? Só que a gente precisa olhar para os times que vão jogar entre si. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um time... E essas informações vocês têm muito fácil em diversos sites de estatística, inclusive a Betfellows, né? Se vocês quiserem, tem link na descrição para vocês acessarem. Mas posso citar outros também, como o SofaScore, Academia das Apostas, enfim... Sites Footstats, sites de estatísticas não faltam no nosso mercado. Vamos supor, então, que esse mandante tem uma média de gols em casa de 1,89 e tem uma média de gols sofridos também um pouquinho alta, de 1,10. Tá? E agora a gente vai pegar um visitante que marca, talvez, poucos gols fora, então 0,99, e acaba sofrendo. Eu vou deixar 1,31, tá? Então, a gente está só preenchendo aí as médias dessa equipe. Como eu falei, podem ser gols, pode ser também o XG, o que você preferir utilizar como métrica para fazer a sua precificação. Beleza? Automaticamente, a gente pode usar aqui o que a gente chama de fator de gols para essas equipes. O que ele vai fazer? Ele vai sempre pegar o fator de ataque e o fator de defesa do mandante e a mesma coisa para os visitantes. Nada mais é do que cruzar, vou até colocar aqui um F2, cruzar a média de gols marcados versus a média do campeonato. Quando esse número for maior que 1, ou seja, 1,10, significa que ele tem uma média de gols marcados 10% acima da média do campeonato. Isso significa, em outras palavras, que é um ataque melhor do que a média do campeonato. E o fator de defesa é a mesma coisa. Então, vejam que ele está cruzando os gols marcados pelo visitante, os gols sofridos pelo time mandante, ou seja, os gols que os visitantes marcam nele, versus a média de gols das equipes visitantes. Vejam que esse time também é positivo, né? Ele tem um fator de 0,88, que significa que ele sofre 12% de gols a menos do que a média dos times visitantes no campeonato. E a mesma coisa para o visitante, né? Que aqui tem números um pouquinho piores, né? Então, basicamente é isso que essa tabela faz. E faz aqui um cruzamento, né? De qual que é a média de gols do mandante no campeonato, vezes a força ofensiva da equipe da casa, versus a força defensiva da equipe visitante. Ou seja, esse time tem que marcar gols na defesa visitante. Então, eu estou cruzando a força ofensiva versus a fraqueza defensiva do adversário. E a expectativa de gols para essa equipe dessa partida seria de 1,44. Enquanto que fazendo esse mesmo cálculo, só que invertido agora, para a equipe visitante, a gente chegaria numa expectativa de gols aí para essa partida de 0,87. Como a gente pode usar esses dados? De múltiplas formas. Como esse método do fator de gols é um modelinho simples, não vou entrar muito em dados, em ferramentas de estatística,
O que a gente vai fazer agora é estimar, usando, por exemplo, Poisson, que é uma forma de distribuir, considerando que o fator de gols do time mandante é de 1,44, qual que é a probabilidade dele marcar 0 gols, 1 gol, 2 gols e assim sucessivamente. Então, usando aqui a fórmula de Poisson, que o próprio Excel já fornece para a gente teria essas probabilidades aqui, né, para chegar. Ah, mas não deu 100% aqui no cantinho, está dando 99,63%. Que existe uma chance residual dele marcar 6, 7, 8 gols, mas nesse caso ela é bastante irrelevante estatisticamente, assim como para cá também, né? A gente tem aí 0,03% de chances do visitante marcar mais do que 5 gols. E aí, com base nessas probabilidades de gols de cada equipe, a gente consegue projetar as chances de cada resultado. Então, qual que é a chance de ser 1-0? É a chance do favorito marcar um gol vezes a chance do visitante marcar 0 gols. Qual que é a chance de ser 2-2? É a chance do favorito, do mandante marcar 2 gols versus a chance do visitante marcar 2 gols. E aí a gente tem todas as probabilidades de resultados corretos, tanto para o mandante como para o empate, né, no caso dos jogos, dos gols serem iguais dos dois lados, como também os resultados dos visitantes. E com base nisso, né, aqui a gente tem todas as vitórias dos possíveis do mandante, de 1-0 até 5-4, todos esses resultados aqui que estão listados na primeira coluna, a gente teria aqui as chances disso acontecer, e a gente pode somar isso para chegar, então, na probabilidade de vitória da equipe mandante, que neste exemplo que a gente montou, foi de 2, né, contra uma chance de visitante de 4,40. A partir daqui é o mesmo de sempre. Abrir as casas de apostas, cruzar o preço da casa com o preço que você chegou. Vamos agora inverter um pouco a coisa? Só para dar um exemplo, vamos supor que o nosso mandante aqui, na verdade, ele marca pouquíssimos gols, a gente está brigando contra o rebaixamento, tem uma média de 1,21 gols marcados, e sofre aí 1,86 gols, um time bem ruim em casa. E o time visitante é um time mediano, então ele marca 1,23, mas também sofre 1,32 gols. Vejam que sem fazer mais nada, só usando esses dados, a gente já vê que pela projeção de gols, a equipe visitante é que deveria ser favorita, com 57%, o que daria uma odd de 1,74, justamente porque esse time mandante é muito fraco, né? Ele até sofre muito mais gols do que marca atuando em casa, então ele deveria ser zero. Tá? Então, um modelinho simples para usar o número de gols para precificar uma partida de futebol. Ele também é bastante simples, ele também contém alguns problemas, que é principalmente o fato de que você ignora fatores subjetivos. Então, principalmente ligas que tem Bayern, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, eles podem distorcer um pouco esses dados, tanto para o bem como para o mal. E às vezes você também ignora alguns fatores subjetivos, como desfalques, forma, troca de comando. Às vezes um time começou mal e depois se acertou ao longo da temporada. Então, acaba tendo esse problema. Mas também é um modelo simples. E aqui a gente já está mais embasado com dados, com o uso de ferramentas práticas aí para poder precificar um jogo. Muito bem, vamos ao nosso sexto modelo de precificação. Esse é um dos que eu mais gosto nas ligas que eu consigo acompanhar de perto, que é o modelo subjetivo. O modelo subjetivo, ele parte do princípio de qualidade técnica das equipes para poder, então, precificar um jogo utilizando esses fatores que eu falei que faltavam no tópico anterior, né? Então, a gente não tem ali, desfalques, a gente não tem momento das equipes, mas a gente pode aplicar isso usando o modelo subjetivo, que é um modelo, inclusive, que o Jonas disponibiliza. Essa planilha aqui para vocês, tá na descrição para vocês poderem baixar, e tem aqui em cima no card, aqui, ó, do outro lado, vai ter um cardzinho para vocês poderem assistir a série que ele ensina passo a passo como usar essa planilha, o que é Power Ranking, como precificar um jogo, como usar os fatores de análise, como pesar cada fator de análise. Não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, vocês podem assistir ali, dá um pausa no vídeo de agora, assistam ao conteúdo do Jonas, que é muito bom e é gratuito, e vocês podem facilmente entender essa metodologia, tá? Bom, pessoal, qual que é a ideia aqui? A ideia dessa planilha de precificação usando dados objetivos é justamente utilizar fatores de análise para a gente precificar um jogo de futebol. Deixa eu fechar aqui para a gente voltar a ter todos os números na tela. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer em primeiro momento? Dar uma categoria, né, para as equipes. Então, você pode, de novo, não vou entrar no mérito com detalhes, mas as categorias representam as expectativas daquela equipe. Então, Flamengo e Palmeiras devem brigar pelo título do Brasileirão, categoria A. Times que vão jogar para brigar por Libertadores, uma categoria B. Times de meio de tabela, categoria C. Times da zona de rebaixamento, categoria D. E você também pode diferenciar entre si, né? Então, poxa, eu acho o Flamengo hoje um pouquinho melhor que o Palmeiras, então vou pôr um a mais para o Flamengo, enquanto que o Palmeiras tem ali uma categoria A. Ou o contrário, né? Vocês podem trocar aí. Vamos supor
que vocês acham que o Palmeiras vive o melhor momento. Não, talvez o Palmeiras possa ser A e o Flamengo um a menos, né? Então, vocês podem ainda quebrar as categorias. Na minha planilha pessoal, eu já deixo essas categorias definidas e faço ali um PROC-V rápido para eu só ter que selecionar as equipes aqui, né? Nesse caso, não tem um intervalo porque eu estou colocando ela fora da minha planilha, mas aí vocês podem automatizar todo esse processo de puxar tanto as categorias como as linhas, tá? Uma vez que vocês tenham essas categorias, vocês podem... Essa planilha tem já um código aqui que cruza, né, as forças das equipes em todos os níveis e as probabilidades de vitória, considerando apenas a parte técnica, tá? Então, esse é o objetivo que a gente tem aqui. Como são duas equipes de mesmo nível, e aqui a gente só está falando da qualidade dos elencos, do nível técnico das equipes, ela já puxa aqui uma linha de handicap 0. Mas como vocês viram, se eu colocar um pezinho maior para o Flamengo como um a mais, essa linha já seria um menos 0,25. Lembrando, aqui a gente vai ter as probabilidades só da parte técnica. Falta agora a gente colocar os fatores subjetivos, que é justamente um modelo de precificação que a gente está propondo agora para vocês. Como isso é feito? Nessa tabelinha aqui embaixo, que representa os fatores. Isso aqui, que são os fatores que a gente vai analisar, vocês podem fazer da maneira que entenderem. Se vocês quiserem colocar outros fatores, tanto faz. O que a gente tem que dar é notas. Eu gosto de usar de 1 a 3, normalmente, para dar essas notas, sendo 1 baixo, 3 alto, e os determinados pesos. Quanto maior o peso, mais ele vai ter um impacto. Então, o fator casa eu ponho o peso 3, fator técnica e tática eu ponho o peso 2, e assim sucessivamente. Beleza? Bom, mando de campo para o Flamengo. Vamos supor, o Flamengo é muito forte no Maracanã. Eu vou dar um peso 3 e eu vou dar um peso 0 para o Palmeiras. É visitante, não tem nenhuma influência. Vamos supor que nesse momento o Flamengo não esteja jogando tão bem, mas também não está tão mal, e o Palmeiras está com ótimos resultados. Então, essa é a parte da fórmula. Estou dando 2 pesos aqui. Na parte técnica, os times estão em forma mediana, então você pode dar notas, né? É a famosa shape, para quem acompanha. E na parte tática, o Palmeiras está um pouquinho melhor que o Flamengo. O Palmeiras está bem, taticamente, o Flamengo está tomando muitos gols, etc. A necessidade de vitória é levemente superior para o Flamengo, mas também, eu vou até pôr 1,5 aqui, vou dar uma nota quebrada, só 0,5%. E desfalques, o Flamengo, vamos supor que não joga assim, 2 jogadores importantes, e o Palmeiras também não tem. Obviamente, nos desfalques, ela é invertida, né? Então, quando a gente dá pesos aqui, a gente vai ter uma penalização, e nos demais a gente vai bonificar. Então, o que vai acontecer aqui? Com a diferença de 3 pontos, que serão 3% na nossa precificação, multiplicando por 3, a gente teria um peso de 9%. Isso vai ser repetido em cada uma das colunas, até chegar num percentual, que é a inclusão do percentual subjetivo dos nossos fatores de análise. Então, com base nessa análise muito simples que eu fiz aqui, obviamente utilizando depois os dados reais, né, não só desses hipotéticos que eu estou jogando aqui para vocês, a gente teria aqui uma diferença de 5,5%. Ou seja, o Flamengo ele tem que ser 5,5% mais favorito do que o Palmeiras nessa partida, dados os fatores. O que a planilha vai fazer? Ela vai pegar a probabilidade normal do jogo, em condições neutras, e vai aplicar esse 5,5% e chegar nessa probabilidade nova, né, descontando também o que do outro lado lá do visitante. E aí a gente tem, então, os nossos preços justos, de 2,20 até 3,77 para o visitante. E lá embaixo é possível ainda ver os resultados de handicaps, né? Então, nesse caso, lembra que a linha aqui era de menos 0,25 como justa? Como a gente pôs os fatores de análise, ela continua sendo como justa, não houve uma diferença significativa, tá? Mas ela poderia ser bem maior. Vamos supor agora que o Flamengo está voando e o Palmeiras não vive um momento tão bom. Então, essa diferença toda aqui que a gente encontrar, vou até por 2 aqui para não pesar tanto, é de 14%. Aqui o Flamengo já seria bem mais favorito, né? Porque embutindo esses 14% no nosso preço, que é a nossa análise subjetiva, nós chegaríamos, então, a um preço justo de menos meio, né? No handicap. Ou se vocês quiserem trabalhar só com a 1x2, para não complicar, vocês teriam aí um preço justo de 1,85. Agora, é fácil, né? É só usar essa mesma informação dentro da comparação das casas de aposta. Vamos supor que a nossa odd justa é de 1,85, como a gente viu aqui no nosso modelo, e as casas estão oferecendo mod 2 para o Flamengo e do Palmeiras. Vejam que a gente tem um EV+, né, uma aposta de valor de 8,1%. Se vocês trabalham com uma margem de 10%, como eu falei no exemplo do nosso primeiro método, não façam essa aposta, ela ainda não deu a diferença que vocês queriam. Agora, se essa odd tivesse a 2,10, ela já seria de 13%, então estaria validado aí para a gente fazer uma aposta muito legal.
E o contrário também é verdadeiro, né? Então vamos supor que a Saúde estivesse pagando 1,90, muito baixo, né? O EV mais é só 2%, então não faz muito sentido. Ou até pior, né? Se ela estivesse oferecendo 1,80, a gente teria aí um EV mais de menos 2%, então nem de longe valeria a pena fazer essa aposta. E isso pode ser feito aí com qualquer time, com qualquer fator, beleza? Base da precificação vai ser a categoria que você vai aplicar aí no seu Power Ranking e também os pesos e as notas que você vai dar aqui no fator de análise, ok? Esse método é muito, muito, muito bom para quem consegue acompanhar de perto uma liga. Então, para nós brasileiros, por exemplo, fazer isso na Série A, na Série B, na Série C é muito útil. Por quê? A gente está colocando ali fatores de análise como desempenho que nem sempre é tão fácil de perceber ali nas cotações de quem não tem acesso a essas ligas, tá? O ponto negativo é que você, primeiro, precisa acompanhar muitas equipes para poder dar essas notas. Como é que você vai dar uma nota de desempenho tático, de desempenho técnico, se você simplesmente nem sabe quantas equipes jogam? Então, tem que ter uma maior proximidade com as partidas. E também, um outro fator mais complicado é que a subjetividade ela pode vir para o bem e pode vir para o mal. Ou seja, você pode errar ali na análise de uma equipe e superestimar ou subestimar ela de acordo com a sua metodologia. Mas é um dos modelos mais utilizados aí por apostadores lucrativos, principalmente aqueles que são especialistas nas suas respectivas ligas. Fechou, pessoal? Vamos então agora complicar um pouquinho. Para você que chegou até aqui nesse momento do vídeo, que na verdade é quase que uma aula gratuita sobre modelos de precificação, agora a gente tem o modelo quantitativo, que é o modelo com base em dados. Aqui é muito complexo, existe uma infinidade de formas que vocês podem usar os dados, tá? Mas eu quero mostrar aqui muito além do que a gente viu dentro do método de fator de gols, já vamos voltar aqui para a planilha, a gente tem, na verdade, como usar dados de uma forma muito mais qualificada. E é aí que entra o nosso último método, que é o método quantitativo. Eu vou dar um zoom out aqui só para a gente ter um pouquinho mais de informações para mostrar para vocês. O que a gente vai fazer aqui? Né? Como funciona essa metodologia? Basicamente, a gente vai trabalhar com dados. Então, a gente não vai ficar analisando jogos ou coisa do tipo. A gente vai trazer uma base de dados de um determinado campeonato para a nossa planilha, para o nosso Excel, e vai projetar com base nesses números, com as médias das equipes e com as informações que a gente resolver coletar de dados, ela vai automaticamente trazer para a gente os preços esperados para um determinado evento. Vamos lá então entender. Bom, vou até tirar um zoom, vai ficar um pouco pequeno os números aqui para vocês, mas é para vocês entenderem a lógica da planilha. Essas colunas em rosa são as colunas que eu importei dados do... Aqui, se eu não me engano, foi do Futebol Data. Mas vocês podem pegar dados de onde vocês quiserem. Inclusive, esses dados podem até ser imputados manualmente, mas o ideal é automatizar isso para a gente ganhar tempo e ganhar eficiência na nossa modelagem. Beleza? Vou trazer aqui um exemplo muito, muito, muito básico e superficial, mas só para vocês conseguirem ter uma amostrinha do que é o trabalho com dados e como eles podem refinar e explorar ligas que talvez as pessoas não estejam de olho, né? Como ligas aí de segundo escalão. Então, os dados aqui já trazem a partida em questão, o placar do jogo, quem foi o vencedor. Esse PS alguma coisa são as odds da Pinnacle para esse jogo. Então, as odds da Pinnacle eram de 3,38 para o Osasuna, 2,48 para o Sevilha e 3,10 para o empate. Tá? E eu também tenho aqui as linhas de handicap asiático. Então, qual que era a linha de handicap e quais eram as odds dos dois lados, seja eles negativos ou positivos. Beleza? A partir daqui, nessas colunas azuis, começa o nosso trabalho com os dados dessa planilha. Então, primeiro eu calculo aqui a margem de lucro que a Pinnacle embote nas odds, só uma curiosidade, isso aqui não é importante para o nosso modelo, vocês podem até ignorar. O que a gente vai fazer? Primeiro, calcular qual foi a margem de gols real do jogo. Então, basicamente, é o placar do time mandante contra o time visitante. Se esse número for positivo, foi vitória do mandante. Se esse número for negativo, vitória do visitante. E a diferença de gols, o saldo da partida, né? Se for 0, foi um jogo que terminou empatado. Beleza? E eu quero trazer, eu trouxe nesse modelo para mim também, qual que era a média de gols marcados. GM é gols marcados e GS é gols sofridos. Do time da casa, que é o C, e do time fora. Então, qual foi a média de gols marcados do time mandante no campeonato, quando joga em casa? Qual é o número de gols marcados pelo visitante quando joga fora de casa? Qual a média de gols marcados, de gols sofridos pelo time mandante quando joga em casa? E idem para o visitante. Isso aqui eu não fico calculando na mão, tá, galera? A planilha permite que eu faça esses cálculos aqui do lado rapidamente e de forma automatizada. Então, a cada nova rodada, esses números já são atualizados com as médias
em casa, de gols marcados e de gols sofridos. E a planilha nada mais faz do que uma busca daquela média em relação às equipes que a gente está analisando, que no caso são a Sassuolo e Sevilha. E aí, com base nisso, a gente pode fazer o que a gente chama do cálculo de margem. Lembra da margem de gols que eu fiz aqui da partida em si? Agora, qual que seria, o nosso modelo vai poder trabalhar e trazer qual que era a margem esperada para essa partida, né? Qual que era a nossa expectativa de margem de gols para esse confronto, tá? Então, nesse caso aqui, seria mais ou menos o menos meio. Como isso é feito? Como que essa fórmula maluca aqui traz para a gente essa margem de forma tão simplificada? Muito bem, aqui eu vou trazer uma leve introduçãozinha para vocês de ferramentas estatísticas. Nada mais do que o seguinte. Vocês podem usar diversas ferramentas, mas aqui embaixo eu trouxe uma análise de dados que eu fiz de toda a temporada da Liga. Vocês vão ver que tem todos os jogos aqui, ó, todos os jogos. Até março eu já tinha jogos planilhados quando eu fiz esse modelo para vocês, tá? E ele vai assim, vou fazer um cruzamento. Como que funcionou, né? Para chegar nessa margem de gols, qual que foi o resultado real da partida, a diferença de gols de uma equipe para outra, qual foi a correlação que tem entre esses números aqui. Então, basicamente, eu selecionei isso aqui como no Excel, o Y, né, da equação, e joguei as médias de gols nas respectivas condições de mandante e visitante dentro dessa análise, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver para mim se existe alguma correlação. E ele vai dar essa imagem que eu colei aqui. O Google Sheets até tem ferramentas que permitem fazer algo parecido, mas eu acho um pouquinho complicado, não confio muito, enfim. Eu gosto mais de Excel, então geralmente eu faço no Excel e trago para cá se for necessário. Então, quando você faz análise de dados Excel, é um recurso que depois eu posso mostrar para vocês como funciona, ele faz automaticamente traz para a gente esses resultados aqui, que coisas mais estatísticas, né, do R quadrado, erro padrão e tudo mais, tá? E tem uma coisa muito legal que é o p-value. Então, aqui, o que eu fiz? Eu cruzei os dados e eu cruzei também as médias. Então, esse valor do p-value aqui, que é a 1, 2, 3, 4, a quinta coluna dos dados que foram analisados, quanto menor, melhor. Tá? Esses 4 dados que eu analisei, eles têm números muito baixos, o que é excelente. O que isso quer dizer? Quer dizer que as relações que eu fiz, as variáveis que eu cruzei, elas têm sim uma correlação muito forte para justificar um dado que eu estou analisando, tá? Então, basicamente, essa é a função. O Excel, em 2 cliques, você faz essa análise toda e ele traz esses coeficientes para a gente, que é essa segunda coluna aqui, tá? Então, eu basicamente colei esses coeficientes aqui e vocês vão ver que a vantagem do time da casa ela é representada aí pela intersecção, que é o primeiro coeficiente aqui, menos 0,23. Deixa eu até ampliar aqui para vocês verem que é o mesmo número, 0,2370, tá? E aí depois as nossas outras variáveis são basicamente essas daqui também. São os coeficientes traduzidos para cá. Então, qual que é a vantagem de gols marcados e tudo mais? A gente basicamente vai só usar esses coeficientes lá na fórmula. Então, vai ser a nossa equação, e eu sei que esse assunto é um pouquinho complexo, mas só estou dando uma introduçãozinha para vocês. Nossa equação vai começar com menos 0,23 e vai somando com o coeficiente multiplicado pela condição. Então, vai ser 0,95 vezes os gols marcados pelo time da casa, a média que a gente já tem lá na nossa planilha. Mesma coisa para os níveis e testes, e isso assim sucessivamente. Vocês vão ver que essas colunas, para quem gosta de Excel, é de AF28 até F32. Vamos voltar lá para a nossa planilha, e é exatamente isso que o nosso modelo faz na margem aqui, né? A margem do modelo é encontrada usando esses coeficientes, tá vendo? O AF28, AF29, e multiplicando também pelas médias, que é o que eu escolhi trabalhar, né? Então, isso vai dar para a gente o nosso cálculo automático. Lembrando, eu estou usando aqui a média de gols. Vocês podem usar XG, finalizações, escanteios, pós de bola, cartão, a infinidade de dados que vocês quiserem trabalhar. Só se verifiquem que, ao fazer a análise desses dados, que os valores aqui que apresentarem de p-value, né, que é o valor p, sejam baixos, porque se esse valor for muito alto, significa que não há relevância estatística entre as variáveis que você está analisando, tá bom? Então, voltando aqui, com base nisso, a gente automatizou um modelo, e esse modelo já traz para a gente a margem de gols para uma partida. Vou até dar uma ocultada aqui, só para a gente poder falar de exemplos práticos. Vou ocultar aqui esses dados todos e deixar só a nossa margem do modelo. Vou ocultar colunas. Pronto. E voltar aqui. Então, vejam que para o nosso modelo, né,
a margem de gols de um Sevilha e Osasuna era de menos meio, né? Meio gol para a equipe do Osasuna. Então, ele deveria ser um pouquinho favorito. Já essa margem para o Celta e Espanhol era de 0,35. Valladolid e Villarreal, ela é negativa. O que significa isso? A margem de gols é esperada para o Villarreal. Então, o Villarreal tem uma expectativa de vencer por 0,43. Óbvio que não existe meio gol no futebol, mas isso vai indicar as nossas probabilidades, né? E as nossas linhas de handicap também. Com base na margem, eu consigo usar uma forma de distribuição normal, né? Que é uma variável estatística, também não vou entrar no detalhe, para projetar qual que é a probabilidade disso ser feito. Então, ele pega ali, joga ali numa aleatoriedade de gols marcados e vê qual que é a probabilidade desse favorito cumprir essa margem. E aí, só um detalhe, né? Esse modelo que eu criei, ele é baseado no time da casa, né? Ele é o time do mandante. Então, e aí, com base nesses percentuais, pronto, já temos aí a probabilidade da equipe da casa vencer. Então, 64% para o Osasuna, 60% para o Celta, 37% para o Valladolid e assim sucessivamente. Tá? Aí aqui fiz algumas contas rápidas de quem era o favorito. Então, se não era favorito, o time da casa ficava em branco. Se ganhou ou perdeu, 0-1, só para a gente fazer um exercício. E aí, o que a gente pode ter? Se a Pinnacle apostasse dentro do modelo dela em todos os favoritos que ela encontrou, com as odds da Pinnacle, a gente teria aí um prejuízo de 0,54 unidade. Vejam como a Pinnacle é eficiente, que eu dei de exemplo lá do método comparativo. É um absurdo a eficiência da Pinnacle e ela teria basicamente um 0-0 entre as suas odds. Mas o que a gente quer saber é exatamente a margem do nosso modelo. Ele funciona? E aparentemente sim. Né? Fazendo uma simulação aí de resultados, então o que eu fiz aqui? Basicamente, o que o nosso modelo deu de favorito? O Osasuna era favorito contra o Sevilha. Então, se eu apostasse lá nas odds da Pinnacle no time da casa e ele venceu, eu tenho aqui um lucro de 2,38. Se ele perdeu ou empatou, que foi o caso do Celta, eu teria um prejuízo. Com base nisso, eu consigo fazer um backtest, que a gente chama, né? Que é testar o nosso modelo com os dados que a gente já tem, utilizando... e se eu tivesse apostado na temporada atual? A gente teria um ótimo lucro aqui desse modelo. E também a gente pode aplicar filtros, né? Que é o famoso lucro com EV+, que são os filtros ali de só apostar em determinadas condições se determinadas odds forem cumpridas. Viram, pessoal? É um modelo um pouquinho simples, mas também já bem mais complexo. Existem ressalvas. Eu fiz esse backtest já no final da temporada, então com dados basicamente de um campeonato que já tinha acontecido. Então eles estavam explicando exatamente o que aconteceu. O ideal é que a gente, depois desse backtest, também aplique um pouco o teste na prática, né? Então, rodando. Então, até para fechar, esqueci de mostrar para vocês, dentro da planilha, a gente, depois que tem essa definição definida, os coeficientes prontos, o modelo validado, a gente pode começar a testar nas rodadas, né? Então, aqui no exemplo que eu peguei, nessa época, a próxima rodada tinha esses jogos aqui, né? Mallorca, Osasuna, Girona e Espanhol, Atlético Bilbao e Getafe, Cádiz e Sevilha. E a gente já tinha aqui tudo isso automatizado para chegar em qual que era a nossa margem esperada de gols, o percentual da Pinnacle e se valia a pena ou não fazer aposta no time da casa no mercado de 1x2, beleza? Então, a ideia desse tipo de modelo é justamente usar os dados para encontrar um preço e ver onde vale a pena apostar simplesmente rodando uma planilha, sem fazer nenhum esforço de ter que ficar lendo notícia e tudo mais. Você só vai atualizando ali os jogos, copia e cola os jogos novos e ele já monta para você os preços justos para determinados jogos, tá? Vantagens desse modelo: facilidade de automação, é muito tranquilo, você consegue trabalhar com múltiplas ligas, porque é muito rápido de atualizar e ver ali as informações. Então, basicamente, se você tiver, sei lá, 1 hora para precificar jogos, você consegue fazer ali 10, 15, 20 ligas, e isso se aplica principalmente, a ligas de menor liquidez. Então, você quer trabalhar, sei lá, o campeonato do Mali, o campeonato do Vietnã, você não precisa assistir essas equipes, você pode trabalhar com dados, pegar um XG, pegar informações de finalização e cruzar com margem de gols, enfim, tem uma infinidade de possibilidades aqui dentro, e eu queria apresentar para vocês, até para abrir a cabeça e mostrar as possibilidades, tá? Quais são as desvantagens? Primeiro, em ligas menores, vocês vão, em ligas maiores, como a Premier League, a Liga, vocês vão ter muita dificuldade de encontrar valor com esse tipo de metodologia, porque as casas têm modelos muito aguçados e refinados. Então, para essas ligas maiores, eu acredito que esses modelos sejam mais difíceis de funcionar, embora exista, tá? Exista como fazer. Até porque cada modelo pode ser utilizado de ferramentas e estatísticas diferentes, e aí vocês conseguem utilizar. E uma outra desvantagem é a atualização de dados, né? Então, você, primeiro, para montar um modelo, vai ter um trabalhinho maior de montar as fórmulas e tudo mais, depois isso vai ser muito fácil, mas a atualização de dados, se você não souber como
automatizar a atualização, isso vai ter que ser feito de forma manual. Pode ser um pouquinho chato, mas é um modelo que eu tenho gostado bastante e eu tenho verificado excelentes resultados em ligas fora ali do padrão, né? Segunda divisão da América do Sul, enfim, ligas que a gente tem, às vezes, dados que as casas até têm acesso, mas são mais difíceis de precificar. E aí tem uma outra vantagem. Como são jogos de menor liquidez, que nem todo mundo pode colocar altos valores, os grandes apostadores às vezes não estão olhando para esses mercados, e aí esses modelos quantitativos vão te dar uma vantagem muito interessante para que vocês possam aproveitar. Bom, pessoal, 1 hora de vídeo, né? Não sei se na edição vai dar tudo isso, mas é basicamente uma aulinha sobre precificação para vocês. Tem 7 modelos simples, modelos avançados, modelos mais refinados. Vocês podem escolher aquilo que mais agrada e trabalhar ali dentro da sua metodologia. O importante é precificar, porque com base em preço é que a gente encontra as melhores oportunidades. E com isso eu me despeço. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Sei que ficou um pouco longo, mas a gente passou por várias etapas, várias metodologias, e eu acho que ela pode agradar tanto os iniciantes como os mais experientes também, que buscam aí se especializar em outras formas de precificação. Para fechar, se vocês querem aprender mais sobre isso, sobre precificação, entender o que é valor esperado, entender handicap, alguma coisa que eu falei ficou confusa, vou fazer o convite para vocês conhecerem os nossos cursos gratuitos. Então, o link aqui na descrição. E assim eu me despeço do vídeo de hoje e deixando sempre claro que se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários e perguntar para a gente.